E já diz o ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenços. E na guerra não é diferente. O que para muitos é desesperador, brutal e de uma atrocidade sem tamanho, para outros é a oportunidade de ganhar dinheiro. Ou melhor, muito dinheiro. Estamos falando das empresas do setor de defesa, ou também chamadas de empreiteiras de guerra. Empresas que lucram pesado durante os grandes conflitos armados. Empresas que provavelmente você não conhece, mas que têm muito poder, como a Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics e Raytheon. Elas têm um modelo de negócio muito simples. Quanto mais guerras, maior é a receita. Essas empresas ganham bilhões e bilhões de dólares vendendo suas armas, veículos e aeronaves de última geração para países de todo o mundo. Mas o mercado andava meio morno. Nos últimos anos, esse negócio estava em baixa. Durante a Guerra Fria, na invasão do Afeganistão pela extinta União Soviética, os contratos para armamento, aeronaves, veículos e tudo mais que cercam um conflito armado estava brotando de todos os lados. Logo, essas empresas estavam ganhando rios de dinheiro. Mas então a União Soviética entrou em colapso e o mundo ficou de certa forma mais pacífico. Sim, ainda havia muitos conflitos, principalmente as guerras contra o terror, o que representava até uma boa fonte de receita. Mas nada como nos tempos de Guerra Fria. Além disso, com o fim da Guerra Fria em 1991, as empresas americanas basicamente perderam o monopólio desse mercado, já que agora comprar armas da Rússia era confiável e mais acessível, e já não era mais visto como uma ação anti-americana. Para resumir, a partir dos anos 2000, essas empresas já não eram mais tão lucrativas como no passado. E para voltar ao topo e voltar a ganhar muito dinheiro de novo, seria preciso encontrar uma maneira de forçar os países a comprarem suas armas, não importando o preço que você cobre por elas. Era preciso encontrar uma maneira de vender seus produtos sem precisar de novas guerras. E a melhor forma encontrada para fazer isso foi por meio da OTAN. É simples entender. Quando a OTAN foi criada em 1949, ela era uma aliança militar contra os soviéticos, mas quando a União Soviética entrou em colapso, a OTAN ficou sem seu propósito real. Mas, ao invés de se dissolver, a OTAN passou a ser um porto seguro para países europeus, que poderiam se juntar à organização para obter uma longa lista de serviços de segurança, mas com uma condição: que todos os seus equipamentos de defesa fossem comprados de fabricantes específicos. E adivinha de onde são a maioria? Exatamente, dos Estados Unidos. Mas até que tem uma lógica para isso. Se os países vão estar em uma aliança, é preciso que todos sejam treinados com os mesmos armamentos, mesmas munições, equipamentos, aeronaves e assim por diante. Dessa forma, em uma possível guerra, todos os soldados da aliança estariam aptos a manusear os mesmos aparatos americanos. E para a infame felicidade das empresas de defesa, a Rússia invadiu a Ucrânia, dando início a uma nova guerra. Isso por si só já fez os cofres das empresas aumentarem. Mas isso também representou uma maior procura para entrar na OTAN, devido ao medo dos países serem invadidos pela Rússia. Mas como de fato essas empresas ganham dinheiro da OTAN? E qual o motivo para os Estados Unidos não quererem o fim da guerra? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Se você é uma empresa de defesa americana, é na guerra que você realmente ganha dinheiro. Porque em tempos de paz, os países não se sentem pressionados a gastar altas cifras com sua força militar. Em vez disso, são gastos poucos recursos e ainda se consegue negociar o pagamento parcelado. Mas em tempos de guerra, os gastos são exorbitantes e, pelo desespero, as empresas conseguem negociar para receber o dinheiro à vista. Mas as empresas de defesa não precisam que os países estejam diretamente envolvidos na guerra para que eles ganhem proveito. Veja, antes da Rússia invadir a Ucrânia, apenas 20 a 30% dos finlandeses queriam se juntar à OTAN. Agora, mais de 70% são favoráveis à adesão. Todos querem se proteger da Rússia, e eles sabem que quando a Rússia está de um lado de um conflito, os Estados Unidos estão de outro. Mas entrar para a OTAN não é tão simples como assinar um requerimento. Muitas vezes isso significa fazer mudanças na política do país, mudar algumas leis e a parte que mais chama a atenção dos empreiteiros de guerra. Os países que se juntam à OTAN precisam obrigatoriamente gastar pelo menos 2% do seu PIB na sua área militar. E é aí que essas empresas realmente ganham dinheiro.
principalmente as empresas americanas, pois elas são as queridinhas da OTAN. Vamos deixar mais claro para você entender. A Alemanha, por exemplo, em fevereiro desse ano, afirmou que vai aumentar seu orçamento de defesa para mais de 2% do seu PIB. O PIB da Alemanha é de 3,8 trilhões de dólares e 2% disso é 76 bilhões de dólares. Consegue perceber agora para o tamanho desse mercado? Lembra da Finlândia que falamos agora há pouco? Bom, se ela realmente conseguir entrar para a OTAN, seu 2% do PIB equivalem a 6 bilhões de dólares. E vamos além. Só para ter mais chances de conseguir ter sua adesão aprovada, a Finlândia encomendou 64 caças F-35 da fabricante Lockheed Martin, cada um custando aproximadamente 90 milhões de dólares. E não para por aí. Estônia e Noruega compraram aproximadamente 1,5 bilhão de dólares em armas de empresas americanas. Apenas com esses poucos exemplos você já consegue ter uma noção do quanto esse mercado é lucrativo. Agora, se todos os países europeus entrarem para a OTAN, imagine os rios de dinheiro que as empresas americanas irão ganhar. Isso mesmo, sem precisar estar em guerra. E as cifras ficam ainda maiores se houver conflitos. Vejamos o exemplo da Ucrânia. Depois de ter seu território invadido, a Ucrânia não está economizando para repelir os ataques russos e defender sua nação. Mesmo assim, o dinheiro ucraniano não seria suficiente para bancar todos os gastos de guerra. Muitos países têm mandado ajuda para a Ucrânia. É claro que os Estados Unidos não ficariam de fora disso. Biden assinou um pacote de 40 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia. Mas não pense você que esse valor é uma esmola para o presidente ucraniano. Na verdade, ele é um empréstimo forçado, onde a Ucrânia não pode escolher quais armas comprar, nem onde investir, mas que vai ter que pagar de qualquer forma. Assim, os Estados Unidos conseguem um cliente forçado para as suas empresas de defesa, ao mesmo tempo que sai com a fama de bom rapaz e de ajudar seus amigos mais fracos. Ou seja, os impostos pagos pelos americanos cobrem os custos do pacote de ajuda. As empreiteiras americanas enchem o bolso e os países ajudados ficam com uma dívida colossal para pagar, de um empréstimo que foi forçado a pegar. E não é apenas com as empresas de defesa que os Estados Unidos são beneficiados em meio a essa guerra que está acontecendo. Eles têm ganhado muito dinheiro também com a venda de seu gás natural liquefeito. Isso porque, graças a todas as sanções que os países europeus impuseram à Rússia, eles acabaram sofrendo a rebordose. Partindo para o contra-ataque, Putin parou de abastecer a Europa com seu gás natural. E a Europa, e mais precisamente a Alemanha, é muito dependente do gás russo. Então aparece quem para ajudar a Europa? Claro, os Estados Unidos, que passam a fornecer seu gás natural liquefeito. Óbvio que não de graça. Os Estados Unidos têm ganhado muito dinheiro exportando gás natural para a Europa. E é em meio a todo esse cenário que aconteceu uma sabotagem nos gasodutos russos que transportam o gás da Rússia para a Alemanha. De um lado, a Rússia acusa os Estados Unidos pela sabotagem, já que eles seriam os mais beneficiados com o corte definitivo do abastecimento de gás russo na Europa. Do outro lado, União Europeia e Estados Unidos acusam a própria Rússia pelos danos causados no gasoduto, em uma jogada para evitar de uma vez por todas que a Rússia volte a fornecer seu gás para a Europa, colocando assim a Europa em uma crise energética sem precedentes. Quai, seu app de vídeos curtos.